Vamos ler a palavra, irmãos? Gostaria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse aqui no telão, Salmo de número 23. Salmo de número 23, vamos ler o versículo 6. Salmos de número 23, verso 6. Diz assim: a bondade ou a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Vamos orar mais um pouco? Papai querido, doce Espírito Santo, nós nos apresentamos, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, gratos a Ti por aquilo que o Senhor já fez, mas também, Pai, agradecendo por aquilo que o Senhor há de fazer nesse novo ano, nesse novo tempo. Senhor, eu oro nessa hora, Senhor, agradecendo, Deus, por essa alegria de estarmos aqui como igreja, nesse primeiro domingo desse ano, Senhor, dessa década. Meu Deus, para juntos, como igreja do Senhor, louvarmos, exaltarmos, continuar, Pai, adorando o Teu nome. Para isso que nós nascemos, Senhor, enquanto fôlego de vida tivermos, nós iremos declarar a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia. Senhor, no nome de Jesus, nós vamos continuar Te louvando de todo o coração, declarando que na presença dos deuses, na presença dos homens, o Senhor é um Deus precioso, poderoso, é o único Deus, Pai, é o Deus soberano, e nós nos rendemos diante do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Dê graça, doce Espírito, a essa palavra, à minha vida, aos meus irmãos, a cada pessoa que entrou nesse lugar. Enquanto eu estiver falando aqui, Espírito de Deus, ministra aos corações. Nós queremos sim, Senhor, aprender mais de Ti. Queremos, Pai, obedecer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Queremos sim, Senhor, amar mais o Senhor. No nome de Jesus é que eu oro e que eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu quero falar nessa noite, ministrar, compartilhar com os irmãos, é sobre descanso. Amém? Mas é o descanso em Deus. Então o tema que nós demos para essa palavra é descansando em Deus. Eu li aqui o versículo 6, que é o último versículo do Salmo 23, onde o salmista aqui relata, ele declara que a felicidade, que a bondade do Senhor, a misericórdia dele, ele diz que certamente acompanharia ele todos os dias da vida, e ele diz: eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre, quer dizer, por toda a minha vida, por dias sem fim. Essa é a declaração de Davi, irmãos. O Salmo 23, todo esse salmo, ele é um dos salmos muito preciosos, conhecido da Bíblia. É um salmo onde nós vemos aqui, onde retrata a confiança, a fidelidade a Deus, a dependência de Deus. Então, cada vez, irmãos, que eu leio esse salmo, eu aprendo, eu olho para o Salmo 23 e eu assim, aprendo a cada dia a declarar essa confiança, essa dependência, a acreditar que Deus, assim como Davi relatou, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, e é Ele que cuida de nós em todo o tempo. Então, meus irmãos, esse salmo ele reflete totalmente isso: confiança, dependência de Deus. Ele nos remete a nós depositarmos todo o tempo essa confiança, essa dependência ao nosso Senhor. Ele é um salmo considerado um dos mais belos conhecidos na Bíblia. É um salmo profético, é um salmo que expressa uma gratidão ao Senhor. Então foi Davi que escreveu esse salmo. E quando ele termina esse salmo, nesse último versículo, como nós lemos aqui, ele celebra o seu fim aqui, ele celebra aquilo que ele estava declarando. Davi, ele não está aqui preocupado com o futuro dele, ele não está preocupado com o que ia acontecer, mas ele está demonstrando aqui um descanso em Deus, ele está demonstrando aqui uma dependência em Deus, porque Deus tinha feito algo com ele. E em 2 Samuel, quero que você leia essa palavra também, em 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e 9, pode colocar, meu filho. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e 9, diz assim: eis que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei das pastagens,
onde pastoreava as ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias. Diz ainda: e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome dos grandes da terra. Então, Davi sabia quem era Deus na vida dele, irmãos, porque foi Deus que tirou Davi de trás das malhadas, foi Deus que tirou Davi dos currais, e Deus tinha levado Davi ao trono, a ser chefe, a ser o rei Davi. Deus havia feito isso com ele, e ele sabia quem era Deus na vida dele. Meus irmãos, quantas pessoas, talvez uma dessas seja você aqui, que está comigo aqui nessa noite, está aqui junto, ou assistindo esse culto online. A questão que vem um tempo muito grande, ou às vezes a vida inteira, com uma preocupação, se preocupando com o futuro. Irmãos, e é uma preocupação exagerada, e essas pessoas às vezes com essa preocupação, com essa falta de calma, de confiança, passa o tempo sem desfrutar, vai passando ano após ano, tempo após tempo, sem desfrutar verdadeiramente aquilo que a vida oferece. E quando eu falo a vida, irmãos, é a vida em Deus, é a vida abundante, a vida plena que Jesus prometeu. Então muitos, por causa dessa preocupação, nunca desfrutam do tempo presente, nunca desfrutam do hoje, nunca desfrutam como de fato deveria, porque é uma preocupação com o futuro. Por quê, irmão? Por quê? E uma coisa óbvia, clara, é porque nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer amanhã. E nós viramos esse ano, há ainda uma incerteza, uma insegurança, nos noticiários, nos jornais, no mundo. E se você começa a estudar, a ler, a pesquisar, você vai ver como é que está essa incerteza de tantas coisas. Uma delas ainda é a questão da vacina para essa pandemia, que eu creio que nós já estamos aí finalizando, não existe mais. Às vezes a gente brinca, as pessoas falam: a Tailândia não tem mais pandemia. Não tem mais mesmo não, irmãos, no nome de Jesus. Nós estamos assim, vivendo um resto, um finalzinho disso aí, mas a gente entende que ainda é algo real. E então não há uma certeza de nada. Como é que vai ser esse próximo ano? Por quê? Porque o ano de 2020 foi um ano de muita expectativa, um ano onde muitos de nós fizemos planos, projetos, e tudo parou. Não só nós, mas o mundo inteiro. Então há uma certa preocupação, uma insegurança para aquilo que há de acontecer. E Jesus mesmo disse lá em Mateus 6, 27, irmãos, que foi o próprio Jesus relatando lá em Mateus 6, 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Então, por que a preocupação com o futuro? Não estou dizendo para nós sermos irresponsáveis, mas por que às vezes essa preocupação é tão grande, tão intensa com o futuro, que aí gera aquilo que é tão hoje também presente na humanidade, que é a ansiedade, não é verdade? Que é o excesso dessa preocupação com o futuro. Então nós precisamos aprender com Davi, do que ele falou aqui, e é por isso que o tema dessa palavra é descansando em Deus. Nós precisamos descansar em Deus, confiar nele. Então Davi, mesmo sem saber o seu futuro, ele descansava, sabendo que a bondade e a misericórdia o seguiria todos os dias da vida dele. Ele sabia que não estava sozinho. Você precisa saber, você precisa ter convicção de que você não está só. Você não está só. Nós temos alguém que está conosco todos os tempos. Jesus mesmo disse isso, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação, até o fim. Ele foi assunto aos céus, ele subiu, ele deixou uma promessa: o Espírito Santo viria, seria o nosso consolador, o nosso ajudador, mas eu vou estar com vocês todo o tempo. Então você não está só. Nós precisamos ter essa certeza. Nós vamos ter essa certeza. Como descansar em meio à guerra, em meio a conflitos, em meio à insegurança? Que guerra, pastor? É uma guerra invisível no mundo espiritual, e a guerra física também. Às vezes uma guerra que tem se levantado dentro de casa, no trabalho, na saúde, nos negócios. Mas a guerra pior dessas, irmãos, é a guerra no mundo espiritual, é a guerra
invisível, onde a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades. Isso é uma guerra real, onde o inimigo joga as flechas, onde o inimigo ataca a mente das pessoas para causar dor, sofrimento, derrotas, onde o inimigo vem, como ele não brinca mesmo de ser diabo, de ser Satanás, de ser o inimigo, o nosso adversário. A Bíblia mesmo diz que ele vem para matar, para roubar, para destruir. Então é uma guerra real, mas nós precisamos descansar em meio à guerra. Como nós vamos prosseguir? Nós precisamos confiar em Deus. É disso que eu quero falar um pouco, dessa confiança em Deus. É disso que eu quero relatar, trazer aqui para os irmãos, dessa confiança, dessa dependência em Deus, e que isso aumente a cada dia, que isso possa gerar um descanso. Porque, irmãos, nós cantamos aqui sobre o rio de Deus, sobre o fluir de Deus, sobre mergulhar nessas águas que curam. Nós cantamos aqui sobre essa dependência em Deus. Nós cantamos aqui de tirar esse medo, e esse medo ele é real. E eu trago essa palavra nesse início do ano, para que, irmãos, aconteça o que acontecer, cremos que será um ano abençoado, um ano de edificação. Mas, meus irmãos, nós não temos certeza de nada, mas a minha confiança, a minha dependência, ela precisa estar em Deus todo o tempo. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, eu quero compartilhar a respeito sobre descansar em Deus nessa noite. Eu quero falar algo para você. Aprenda a descansar, a crer que Deus tem poder para guardar o seu presente e o seu futuro. Então, a primeira coisa que eu quero lhe falar é: aprenda. Vamos aprender isso, irmãos, a descansar de fato, a crer que Ele tem poder para guardar hoje o teu presente, mas também o teu futuro. Davi, ele aprendeu a descansar, crendo que Deus tinha poder para guardar o presente dele e o futuro. É por isso que ele relatou: certamente tua bondade me seguirá. Olha o que Davi fala: tua bondade me seguirá. E o que isso quer dizer, irmãos? Davi, você conhece a história de Davi. Por mais que ele foi um rei extraordinário, foi um homem que venceu suas batalhas, suas guerras, mas Davi, irmãos, ele passou por muitas lutas. Davi, ele teve muitas dificuldades na vida. A vida de Davi não foi um mar de rosas, não. Guerras, lutas. Davi falhou, errou, teve consequências por causa do pecado dele. Mas, irmãos, na vida dele, ele teve isso. Mas ele deixa algo para nós aqui muito chave para nossas vidas, e eu preciso pegar essa chave e falar: Senhor, eu quero também ter essa convicção, ter essa certeza. Mesmo assim, irmãos, Davi estava declarando que a bondade de Deus iria acompanhar ele. A bondade de Deus, ela vai nos acompanhar todo o tempo. Nós recitamos muito, a Leia está aqui no culto, e esse Deus é bom parece muito com Leia, né? E tem a igreja lá no Parola, que o nome da igreja é Deus é Bom. Igreja Nova Aliança, Deus é bom. Nós estávamos no Relipa lá agora, e o pastor Nonato estava lá ministrando, ele lembrou isso, e ele falou algumas coisas sobre essa afirmação de que Deus é bom, da bondade de Deus. E quando eu afirmo essa palavra dizendo Deus é bom, isso não é um jargão, não é uma frase de efeito, mas quando eu falo Deus é bom, eu estou dizendo que eu confio nele, eu estou dizendo que a minha vida está nas mãos dele, eu estou dizendo que eu estou falando, trazendo uma palavra, um princípio de segurança, de paz, de confiança. Então, Davi sabia disso, e é por isso que ele fala: Deus é bom, a certeza dele, a bondade dele vai me seguir todo o tempo, e não importa o que aconteça de mal, não importa o que venha, Deus nos assegura que algo bom vai resultar em todas as situações. 2020 foi assim, né? 2020 veio incerteza, veio perdas, mas, irmãos, resulta em algo. Lá em Romanos 8:8 é um versículo também muito recitado, muito lido, onde diz que todas as coisas cooperam juntamente, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então é todas as coisas. Repita comigo essa frase, irmãos: Deus se importa, diga assim, com os detalhes da minha vida. Irmãos, Deus, ele se importa com os detalhes, com as coisas mínimas da sua vida. A questão é que às vezes nós que não nos importamos em ouvir Deus, em colocar diante dele, mas ele olha, ele conhece,
Ele sabe todas as coisas, irmãos. Deus é um Pai atento. Ele nos vê de um todo, então Ele sabe de todas as coisas. Ele se importa com os detalhes. Quem é pai e mãe sabe o que é isso, a preocupação com o filho, principalmente quando o filho é pequeno, com os detalhes, mas com tudo. É a roupa, é a comida, e aí vem, é a saúde, e aí esse filho vai crescendo, é o estudo, é o namoro, é o casamento, depois, e vai embora. Deus é assim, Ele é um Pai, e Ele providenciará, irmãos, para a minha vida, para a sua vida, essas necessidades futuras, aquilo que hoje você pode não estar vivendo, aquilo que hoje você está correndo atrás, que você está buscando, mas Deus sabe. Nós só precisamos descansar nele, confiar nele, ouvi-lo, procurar obedecer, porque Ele sabe todas as coisas. Lá em Filipenses 4,19, a palavra de Deus diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, Paulo aqui está dizendo: o meu Deus suprirá. Quer dizer, irmãos, Ele vai trazer, Ele vai entregar, Ele vai suprir, Ele não vai deixar faltar. Todas, Ele não diz algumas, todas os quê? As necessidades. Não é todos os meus desejos, os meus gostos, não, porque senão, irmão, se Deus for suprir todos os meus desejos e o seu, nós seríamos a pessoa mais egoísta desse planeta Terra. Já pensou? Você já viu o filho que é criado, principalmente filho único, e às vezes o pai ou a mãe sem sabedoria vai fazendo de tudo, vai dando de tudo, e aquela criança, às vezes, ela se torna egoísta, é só dela, é meu, porque o pai vai ali dar tudo. Então Deus, Ele vai suprir as necessidades. Às vezes Ele vai dizer não é a hora, não é esse tempo, mas Ele cuida, irmãos. Então, meus amados, 2021 chegou, amém? Amém ou não amém? Amém. Nós estamos ansiosos por essa virada de ano, de década, mas nós não sabemos de nada, irmãos. O nosso tempo aqui, nosso cronos aqui é real, é os 365 dias, são as 24 horas, mas, irmãos, o Kairos de Deus, o tempo dele não é o nosso tempo. Deus, Ele é atemporal, Ele não está no nosso tempo, mas virou esse ciclo. Leide também está aqui, né? Glória a Deus. Virou o ciclo. E o que é que eu preciso saber? Eu preciso, irmãos, saber que Deus vai cuidar. Eu não sei o que o futuro está aguardando para nós. Nós vamos liberar a palavra profética, nós vamos crer, nós não vamos ser profeta do agora, vamos declarar coisas ruins, né? A pessoa que às vezes ela é pessimista. Não, nós somos otimistas. Mas nós somos otimistas para o início de 2020. O que eu estou dizendo isso, irmãos, é para nós estarmos cientes, descansando em Deus, confiamos em Deus. Nós não sabemos que o futuro está nos aguardando, mas nós conhecemos quem, irmãos? Conhecemos aquele que está aguardando o quê? O teu futuro, o meu futuro. Eu não sei o que me aguarda o meu futuro, mas eu conheço aquele que guarda, irmãos, o meu futuro. Amém? Você conhece ele, irmãos? Olha o que ele diz, Jeremias 29:11. Pode colocar, meu filho, Jeremias 29:11. Olha o que Deus diz para mim e para você sobre o teu futuro. Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro o quê? Melhor. Então nós cremos no ano 2021, dependendo de Deus, confiando em Deus, e um ano melhor, e um futuro melhor. Deus cuida do presente hoje, cuida. No meio da tempestade, cuida. Se é uma escassez temporária, cuida. Se é algo que Ele está permitindo, é um deserto que eu estou atravessando, cuida, irmãos. Mas, irmãos, o futuro que Ele tem para mim e para você, o plano que Ele tem é de nos dar esperança. Diga comigo, esperança. Esperança, que palavra bonita. Você viu aquele bichinho, aquele insetozinho que chama esperança, que é verde? E quando eu era pequeno, a gente falava que quando achava uma esperança daquela em casa, um negócio que era coisa boa, né? Então, irmãos, a esperança é Ele, é Deus. Ele
é a nossa esperança. A pastora ministrou aqui dias, Ele é a única esperança, Jesus. Então é para nos dar esperança e um futuro melhor. Ele está dizendo, eu serei como um pai e cuidarei de você. Nós estávamos cantando, e eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, está lá em Ezequiel 47:9, pode colocar por favor, Ezequiel 47:9, porque irmãos, os planos que Ele tem para mim e para você, é de nos dar esperança. Olha o que a palavra diz no livro de Ezequiel, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá, e saneio as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Acabou? Só o 9. Tudo ganhará vida. Irmãos, esse rio, que diz que onde ele passava, vai haver todo tipo de peixe, foi uma experiência que o profeta teve com Deus. E o rio, irmãos, ele foi crescendo, ele foi aumentando o nível, de quanto mais aquele homem caminhava, o profeta Ezequiel, nessa visão que ele teve, ele ia se aprofundando, até chegou um ponto que ele só podia nadar. E quando ele sai nas margens do rio, Deus diz para ele, por onde esse rio passava, era todo tipo de animais de peixe, o rio que traz vida, águas limpas, e ela vai sanear, ela vai até as águas salgadas, vai se tornar doce, vai ganhar vida, porque a esperança está nele, a esperança está no rio, no fluir de Deus. Davi, o qual nós estamos falando um pouquinho aqui desse salmo, do verso 6, ele disse assim, que assim como a corça anseia por água, era o desejo dele, ele ansiava pela presença de Deus, por mais de Deus. Eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti. Irmãos, nós precisamos colocar nossa dependência, nossa esperança totalmente em Deus. Por quê? Porque Ele é que tem o controle, Ele é que tem o domínio de todas as coisas. Basta um toquinho dele, basta um sopro. É Ele que controla todo o universo. É por fé, irmãos, que nós cremos e que nós dependemos dele. Às vezes é que nós deixamos de colocar nossa esperança, e aí vem as incertezas, vem as tempestades, vem os vales, e quando nos pega, aí eu vou, Senhor, tem misericórdia. Sim, Ele tem. Mas o que eu quero dizer para você, como é que você terminou esse ano? Terminou bem? Eu falei aqui no final, no culto de virada, que nós precisamos terminar bem, mas precisamos começar melhor. Talvez alguns de vós que estão aqui não terminou o ano bem, algo ficou para trás. Esse Senhor e pastor não foi totalmente o Senhor da sua vida e pastor da sua vida durante esse ano de 2020, talvez no final, a partir do mês de julho, não sei. Mas se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, é para que de fato você possa depositar sua confiança nele e declarar como Davi declarou: certamente sua bondade me acompanhará todos os dias da minha vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele vai declarando ali. Deixa eu falar algo para vocês. Davi, quando escreveu o Salmo 23, irmãos, Davi não estava no palácio, Davi não estava no melhor tempo da vida dele, do ministério dele, do reinado dele, do casamento dele, não. Davi estava fugindo, Davi estava correndo, com medo de morrer. O trono dele tinha sido arrancado, tomado pelo próprio filho Absalão. E Davi começa agora a escrever o Salmo 23, a declarar a confiança, a esperança dele em Deus. E é isso que Deus trazia sobre a vida de Davi, sobre o coração de Davi, essa confiança e essa esperança. Como será que ele cuida, irmãos? Ele é um pai. O Salmo 91, verso 11 diz: aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Como é que Deus cuida de você? Como é que você vai depositar sua confiança em Deus? Eu tenho dito, é fé, é nós praticarmos, é nós colocarmos essa palavra, irmãos, em ação, profeticamente declarar. Quando você sai de casa, que você vai viajar, ou que você vem para a igreja, para o seu trabalho, para algum lugar, você faz isso, você ora: Deus, ponha teus anjos, libera teus anjos a meu respeito, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, Senhor, me livra do homem mau, Senhor, eu quero declarar os teus anjos me guiando, me servindo.
A Bíblia está dizendo: aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Deus usa anjos, irmãos. Davi sabia disso. Anjos para zelar para a sua vida. Você não conversa com anjo assim, batendo papo. Eu pelo menos nunca conversei, nunca vi alguém conversando. Mas, irmãos, raramente nós temos visão de anjos. Talvez pouquíssimo de vocês tiveram visão de anjos aqui. Mas, irmãos, eles são reais. Eles estão trabalhando em nosso favor o tempo todo. Eu preciso, Senhor, dar ordem a teus anjos. Guarda a minha vida, guarda a minha casa. Me ensina. Senhor, manda o teu anjo lá naquela pessoa, naquele hospital. Senhor, o teu anjo, Pai, convença aquele homem, aquela mulher. Nós precisamos, irmãos, os anjos estão ao nosso dispor. Aprendemos aqui com a pastora Uleides, lembra? Visões de anjo, algo tremendo. Mas nós vivemos muito no natural, irmãos. Davi não. Davi estava lá, com medo de morrer numa caverna. O trono tinha sido tomado. E ele começou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu acho lindo que quando ele chega no final, ele pega e recita: tua bondade. Que bondade, irmãos, né? Talvez fosse orgulho de nós. Senhor, está lá, ó, me tomaram o que era meu, estou aqui. Deve ser: Senhor, tua bondade, tua misericórdia, todos os dias da minha vida vai me acompanhar. Precisamos orar mais, irmãos, pedindo a Deus os seus anjos a nosso respeito. Então a primeira coisa, meus irmãos, aprenda. Vamos descansar mais em Deus, crendo que Ele está cuidando do teu presente e do teu futuro. Confie nele, descansa nele. É passo a passo. Não vamos andar demasiadamente preocupados. Deixa essa preocupação gerar uma ansiedade, gerar uma depressão, E se isso aconteceu, irmão, se isso tem acontecido, vamos vir aqui para a palavra. Vamos nos colocar diante dele. Senhor, vem com o teu rio curar, vem com o teu rio fluir. Eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero ser sarado, eu quero ser mudado. A segunda coisa que eu quero deixar para os irmãos: creia na estabilidade que Deus te oferece em um relacionamento equilibrado com Ele. Equilibrado, irmãos, e sempre, contínuo. Creia na estabilidade. Quando eu estava lendo essa palavra, irmãos, Davi, ele sabia da estabilidade que Deus oferecia a ele. Davi sabia disso, porque Davi se relacionava com Deus e era direto. Lembra, desde a mocidade de Davi, a adolescência, Davi adorava Deus, Davi conversava com Deus, Davi foi escolhido desde a adolescência. Então era um homem que, como eu falei, passou muitas lutas, errou, mas ele sabia disso. Então creia na estabilidade que Deus te oferece. Diga comigo: estabilidade. Amém, irmãos? Sabe quando você está andando num carro que ele está com estabilidade? Que os amortecedores estão bons, que as peças estão boas, que você passa num buraco, num quebra-mola, numa estrada meio acidentada e ele está firme. Sabe quando você está com estabilidade nos seus negócios, estabilidade no seu relacionamento, na sua casa, isso não é bom, isso não é maravilhoso. Mas você sabe também como é algo instável, que não tem estabilidade, irmãos. Um carro balançando todo, que você chega em casa e não tem estabilidade. Meu Deus, você está no trabalho, não tem. É uma realidade. Mas o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha busca por Deus, a minha fé em Deus, a minha confiança nele, como Davi está falando, essa estabilidade, ela é real. Deus nos oferece. Marcela falou aqui: ainda que 1000 caia ao meu lado, 10.000 à minha direita e 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Bondade e misericórdia, Davi disse, me seguirão todos os dias da minha vida. Ele não disse somente alguns dias, mas todos os dias da minha vida. Que algo precioso, irmãos, todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Diga para a pessoa do seu lado aí: é todos os dias de 2021. Amém? Não é só essa semana não, que está sendo ainda de início de ano. Deixa chegar fevereiro, deixa chegar março, abril. É todos os dias. É aqui em Tailândia, é aonde você estiver, onde você for, em todos os lugares, irmãos.
Deus não é como nós, como homem. Às vezes nós precisamos fazer algo, apertar. Deus não tem um botão lá de start, não, que Ele fala assim, não, hoje é estabilidade, hoje vai ter. Não, irmãos, Deus não tem um botãozinho de start, não, é todos os dias. Deus não liga e desliga a bondade e a misericórdia dEle, não. É algo dEle, é um dos seus atributos, é uma das facetas de Deus. Então é todos os dias. Deus não vai te tratar bem num dia e mal no outro, como você faz com sua esposa, ou como sua esposa às vezes faz com você, como nós às vezes fazemos com as pessoas. Não estamos bem, às vezes nós tratamos mal. Não, irmãos, Deus nos trata bem um dia, e no outro dia também, e no outro dia também, e no outro dia também. Ele não ignora, Ele não nos ignora. Em todos os dias da minha vida, Davi está dizendo, eu terei a companhia da bondade e da graça de Deus. Diga mais uma vez para essa pessoa do seu lado aí, diga para ele, você nunca terá que enfrentar um dia sem a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Nem um dia desse ano, quando você acordar, que tiver algo que não está no seu controle, que você possa vir gerar uma preocupação, você lembra disso. Hoje Deus é misericordioso comigo, hoje Deus, Ele está comigo, a bondade dEle. E aí você descansa nele, você entrega para Ele, tira aquela preocupação, aquela angústia, aquele negócio que pode querer gerar, que possa querer te paralisar. Nós cremos nesse Deus precioso, irmãos. Nós cremos nesse Deus maravilhoso. A bondade de Deus cuida dos tempos bons. A bondade de Deus, irmãos, cuida dos tempos bons, enquanto a sua misericórdia cuida dos tempos ruins. Tem tempos difíceis? Tem. Misericórdia. Misericórdia, irmãos, é nós não pagarmos por aquilo que nós deveríamos. Tem misericórdia de mim. Quer dizer, você tem algo a passar, mas a misericórdia de Deus não deixa, irmão, você sozinho naquilo ali. Então Deus é precioso. A misericórdia alivia a bagagem, o peso, a carga, porque Ele é misericordioso. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando e vai continuar ministrando no seu coração a misericórdia dEle, aquilo que precisa mais e mais para a sua vida, aquilo que você deseja, aquilo que você tem buscado. Pastor, eu errei, eu falhei, a culpa foi minha. É verdade, a culpa foi sua. Não transfira a culpa foi sua mesmo por aquilo que você está passando hoje. Mas Deus é bondoso e misericordioso, Ele está com você também. Amém? E esse quadro vai mudar, porque o quadro de Davi mudou. Davi mudou, então vai mudar esse quadro, irmão, nós confiamos nele. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a segunda coisa é crer na estabilidade. Estável, todo tempo. 2021 começou e eu creio sim na estabilidade que Deus está me oferecendo, mas eu preciso me relacionar com Ele. Essa estabilidade vem com relacionamento contínuo, todos os dias, equilibrado. Não é algo desequilibrado, irmãos, é algo com razão. Eu vou oferecer o meu culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional, sabendo quem eu sou, quem meu Deus é, o adorando em espírito e em verdade, mas sendo homem, sendo uma mulher que sabe o que está fazendo. Amém ou não amém, meus irmãos? Então é Deus que faz todas as coisas. A bondade dele está com você. A terceira coisa, irmãos, deixa eu te falar, para nós orarmos. Deixa eu te falar algo. Entenda que aquela palavrinha, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus tem, irmãos, uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade dele, para mim e para você. Mas, irmãos, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, ela não está, é isso que eu quero falar, ela não está no seu palácio, naquilo que você constrói, naquilo que você acha que é ali, na sua zona de conforto. Não, irmãos, não está nisso aí. Ela não está, mas ela está em buscar a Deus, e conhecer a Deus, fazer Ele conhecido, descansar nele. E Davi entendia isso. É por isso que Davi, irmãos, ele falou verdadeiramente, que ele dizia assim, que como não era no palácio,
Ele fala que certamente a bondade vai acompanhar ele todo o tempo, mas ele diz como, irmãos? Aonde? Na casa do Senhor. Mas ele diz também que seria algo maior, algo para onde mente nunca imaginou, para onde ouvidos nunca ouviu, para onde olhos não viram. Davi estava falando de algo, irmãos, profético, de algo para maior, para a eternidade. Davi, ele era profeta, rei e sacerdote. Davi, ele começou a declarar isso, a falar essas verdades, e quando ele relata isso, irmãos, o coração de Deus se alegra. Então, meus irmãos, o melhor para a minha vida, o melhor para a tua vida, o melhor, quando Davi estava dizendo aqui, estava além. A bondade e misericórdia certamente vamos seguir todos os dias da minha vida, mas ele também preparou-nos lugar para após essa vida. E é isso que Davi estava ressaltando lá no verso 6. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi estava falando do templo, das 4 paredes, daquele salão, daquele templo que ele tinha construído, ou melhor, de onde ele se relacionava com Deus, de onde cultuava a Deus. Davi não estava falando desse local, irmãos, físico, mas ele estava falando: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós estamos, irmãos, a caminho do céu. Repita comigo: eu estou a caminho do céu. Irmão, nós estamos a caminho do céu. O céu está mais próximo do que nunca. Eu não estou dizendo de pessoas que partem todos os dias, né, que a cada segundo morre alguém. Não estou falando, mas estou falando mesmo da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Basta você ler, pesquisar. O 3º templo em Jerusalém já está liberado para ser construído, para que o anticristo se assente lá, para que haja um domínio, um governo mundial. Tudo está caminhando para isso, para que se gere uma paz sobre a terra, um governo único, para onde a minha vida e a tua vida vai estar sendo controlada, para onde os princípios estão vindo para mudar a cabeça das pessoas, daquilo que é de Deus. E aí, está sendo tudo preparado, irmãos. E diz que esse anticristo, que é contra os princípios de Deus, contra o que é de Deus, ele será adorado, vai manifestar o que é, e é uma pessoa, já nasceu. É um sistema de governo. Então nós precisamos estar tranquilos, com paz, com relação a isso, porque Jesus foi preparar lugar, foi a profecia. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus foi nos preparar esse lugar, é o céu, amém? Foi preparar esse lugar. E lá em João 14, 2, 3, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele diz: eu vou preparar, falou por discípulos, não se turbe o vosso coração, e quando eu for, e eu vou preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Meus irmãos, ele foi preparar lugar. Esse ano de 2021 nós estamos começando. Ponha sua confiança em Deus, deposite a sua esperança em Deus, confie em Deus. Aquilo que não está bem, declare por fé e comece a se relacionar mais com Deus, vai ficar bem. É tão bom quando a gente ouve um testemunho do que Deus fez, do que Deus realizou, algo assim, simples, fácil para Deus, mas que para nós é algo tão grande. E Deus faz, Deus restaura um relacionamento, um casamento, Deus cura uma enfermidade, Deus surpreende alguém financeiramente, entrega algo, presenteia alguém, entrega dons espirituais, tira alguém de lugar, leva para outro. E tem coisas que você fala assim: não, é só Deus mesmo, te dá um livramento. Então a nossa vida, irmãos, nós precisamos, nós que buscamos a Deus, que adoramos a Deus, cultuamos a Deus, precisamos crer que é por fé em fé, a cada tempo, a cada dia, passo a passo, mas é uma vida de milagres, é uma vida de esperança, de fatos reais. Quantos de vocês que estão aqui, sabe, que é um milagre de Deus, o que Deus fez na sua vida? Se você for parar para conversar com alguém, eu estava ouvindo alguns testemunhos, você fica assim: meu Deus, só Deus. Então é isso. Então nós estamos felizes, mas
a minha confiança e a minha esperança vai estar nele todo o tempo. Há um Deus, irmãos, que se importa com os detalhes da minha vida e da tua vida. Deus se importa, e é por isso que eu preciso conversar com Ele. Deus, Espírito Santo, olha aqui para mim, olha como é que eu estou, olha a minha vida, olha. Por que Ele se importa? Porque Ele é bom, e eu posso contar com a sua proteção e com a sua provisão. Deus se importa com os detalhes da sua vida, da minha vida. Davi teve dificuldades, teve, irmãos, mas ele relatou, ele declarou quem Deus era. Quando Davi afirma, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, ele está dizendo que não importa o que de mal venha a acontecer, não importa, ou de coisas difíceis, mas a bondade nos acompanhará. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Pastor Cleber fala bem alto para o inferno e o céu escutar, e é verdade, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Eu quero convidar a se colocar em pé, para nós orarmos. E eu sei que é o início, irmãos, de um ciclo, de um novo tempo. Mas deposite, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. O que é que precisa ser ajustado? O que está faltando? Quais foram os planos? Quais foram os projetos que você colocou, que nós fizemos diante de Deus, que nós, conversamos, que nós acertamos, que nós oramos? Nós passamos, irmãos, os últimos 90 dias desse ano aqui na igreja, com um grupo de irmãos, orando das 6 às 7 da manhã. Eu estava falando com os irmãos na reunião que tivemos, nós oramos, irmãos, colocamos diante de Deus. Então pronto, Deus é bom e Ele sabe todas as coisas, Ele há de fazer todas as coisas. Deus nessa noite diz que vai cuidar de você, então não se preocupe, Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado. Você pode estar certo, irmãos, Deus sempre está com você na adversidade, porque Ele é esse Deus misericordioso. Agora, faça algo, abra sua boca, fale com Ele, busque a Ele, pare um pouquinho para estar com Ele. Deixa eu falar algo para vocês aqui, enquanto o ministério está aqui para nós cantarmos. Eu viajei agora nesse final de ano, e eu fui às pressas lá em Rondônia do Pará visitar o meu pai, que está com 80 e poucos anos, teve começo de um AVC, bateu a cabeça, e eu fui no hospital porque meu irmão falou assim, olha, vem. E quando eu cheguei lá no hospital, ele estava ele no quarto, mais 2 pessoas, e Jane estava comigo, minha esposa, e estava o filho dele. Eu fui criado sem pai, eu conheci meu pai na adolescência. Meu pai teve outra família, então nós somos 4 homens, e eu mais novo fui criado sem pai. Então eu não tive relacionamento com meu pai, vim conhecer ele depois de adolescente, e depois foi tudo acertado, e enfim. E assim, às vezes quando eu viajo, eu vejo meu pai, está lá. E quando eu fui lá falar com ele, e a minha irmã falava assim para mim, Wagner, que é a Juliane, parte pai, vem aqui e pedindo oração por ele. Nosso pai precisa ter um encontro, ele precisa confessar os pecados dele, ele não pode morrer sem Jesus. Porque, irmãos, nós sabemos da eternidade com Deus, o sem Deus, daquilo que a Bíblia fala. Eu estive no hospital e ele não estava falando, ele só falava assim, sim, não, mas escutando bem. E eu comecei a falar com ele algumas coisas, pai, e fui orando, você estava me entendendo? E ele falava que estava. E eu falei assim, ele queria falar, eu falei, não precisa eu falar não, o que o senhor quer falar, fala para Deus, e falei umas coisas para ele. E naquele hospital tinha 2 pessoas lá naquela cama, tinha um senhor e tinha um jovem, um senhor de 40 anos, um homem, e um jovem de 17. E aquele homem falou assim para mim, não, que eu falei, o senhor quer escrever? Dá a caneta para meu pai. Ele falou assim, não, ele aponta o que ele quer, e um lado dele ele não consegue escrever, ele não consegue ter a força da mão. E eu olhei para aquele homem e falei assim, e ele um curativo, eu falei, o que foi que aconteceu com você? Ele falou, foi um tiro que eu tomei. Aí eu me direcionei a ele, um tiro no pescoço. E aí comecei a conversar com ele um pouquinho, irmãos. Qual é o seu nome? Moisés. E eu falei, Moisés. Irmãos, resumindo, aquele homem foi cobrar um patrão dele que devia ele, o patrão foi pagar ele com um tiro, ele quase morreu. E ele estava lá, e eu comecei a falar de Deus para ele. Eu falei, você já foi evangélico? Ele disse, já. E eu falei, Deus está te dando um livramento nesse final de ano ainda, porque Ele tem algo para a sua vida.
E ele começou a me ouvir. E o outro rapaz que estava com o fêmur da perna quebrada lá na cama falou assim: você precisa ouvir o testemunho dele. Ele falava da vida dele, esse homem. E eu deixei o meu pai de lado e fui conversar com eles dois. Daqui a pouco, irmão, nós estávamos orando por aquele homem e por aquele jovem. E aquele homem estava reconciliando com Deus, aquele jovem estava aceitando Jesus. Entrou naquele hospital enfermeira, entrou médico, e eu pedi licença, desculpa, e começamos a orar juntos. Irmãos, que coisa preciosa, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, o tempo é hoje, é urgente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que estão lá no leito do hospital, que estão distantes, que está ali. E às vezes Deus permite algumas coisas para falar assim: ei, acorda, eu quero ter algo para a sua vida, você precisa confiar em mim, esperar em mim. E hoje você que está aqui, você está bem, você está vivo, você está com saúde. Talvez você tenha alguma coisa no seu corpo aí, mas é coisa mínima, que Deus pode, resolver sem... Mas eu quero te dizer, se lance em Deus, entre esse novo ano com mudanças, colocando a sua esperança, sua dependência em Deus. Assim como Davi, em meio àquelas circunstâncias, fugindo, ele escreveu o Salmo 23, e ele disse que a bondade, que a misericórdia acompanharia ele todo o tempo da vida dele. Meus irmãos, é isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, que você continue firmado nele, mas que você deposite a sua fé, a sua confiança, e que você olhe para o reino, olhe para os céus, olhe para as pessoas e diga: venha fazer parte também desse reino. Eu quero estar com você, eu quero caminhar com você. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus que supre a nossa vida, todas as nossas necessidades, todo o tempo, continuamente. E eu quero finalizar dizendo isso para você: a bondade de Deus, ela vai suprir e proteger você. Quando você diz assim, Deus é bom, você está dizendo, Deus está me suprindo, você está me protegendo. Quando você diz assim, Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus está comigo, é porque Ele vai perdoar e Ele vai restaurar. E Deus está me dizendo que hoje tem algumas pessoas aqui que é misericórdia dEle para a sua vida, é misericórdia dEle. Deus está dizendo que tem alguns aqui que hoje é misericórdia, e você precisa falar: Deus, tem misericórdia mesmo de mim, Senhor. Porque talvez o seu casamento não está bem, a sua vida pessoal não está bem, e é a misericórdia dEle que vem para te perdoar e para te restaurar. Amém, queridos? A bondade de Deus, ela alivia. Deus é bom, está me aliviando todo o tempo. A misericórdia dele renova suas energias. Deus, as tuas misericórdias, a Bíblia diz que ela vem sobre nós todas as manhãs, é a causa de não sermos consumidos. E meus irmãos, e por último, a bondade nos enche de bênçãos. Sabia? Quando você diz, é por isso que ela é sempre: Deus é bom, Deus é bom. A bondade de Deus, irmãos, nos enche de bênçãos. Bênçãos porque você merece? Não, irmãos, nós somos imerecedores das bênçãos de Deus, é a graça dele. Então você declara que Deus é bom, as bênçãos imerecidas estão sobre a sua vida, mas a misericórdia suspende as maldições que merecemos pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Por isso, bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Repita comigo: bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias na minha vida. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Deixe Deus ministrar o teu coração, o teu espírito, e aquilo que você precisa fazer hoje, faça. A decisão que você precisa tomar hoje, tome. A atitude que você precisa fazer hoje.